Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos estar em tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a ti, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos, acalma os nossos corações. Transforma a nossa ansiedade em confiança, o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias, restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado, traz provisão, derrama a tua cura, que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em tuas mãos, entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do teu amor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse, vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito,
Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus, que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores, cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus. E ter Jesus é ter tudo. A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo.
Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, ele ouve, ele cuida. Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que ele não possa enxugar. A Bíblia declara, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus. Ele acalma tempestades, ele cura enfermidades, ele liberta os cativos, ele ressuscita mortos, se for da vontade dele. Você pode descansar em Jesus, porque ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida. E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da Eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor, João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim, desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar.
Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, ó, família, finanças, vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque Tu és fiel, Tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós lançamos aos Teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em Tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em Ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender que o Teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito. Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito. Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de Ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a Tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o Teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar. Que a Tua paz guarde a mente e o coração dos Teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força. Onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura. Onde há escassez, que haja abundância, provisão. Onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a Tua força. Reconhecemos que Tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em Ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas Tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o Teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que Tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições,
que a tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós te louvamos, não apenas pelas tuas bênçãos, mas por quem tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Receba essa palavra e se você crê nisso pela fé, escreva aqui nos comentários: eu creio. Escreva como uma declaração profética: eu creio. Essa é uma promessa bíblica que está contida em Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes de começar a mensagem, eu queria pedir que você desse o seu like nesse vídeo. Muitas pessoas perguntam assim: pastor, como que eu recebo as mensagens todos os dias no meu celular? Como que eu fico sabendo que essas mensagens foram postadas? Basta você se inscrever no canal, ativar as notificações. E para nos ajudar, deixe o seu like aqui no vídeo, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Você está informando ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você quiser apoiar o projeto Minuto com Deus, seja membro do canal. Creia e tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Não permita que o inimigo ou as dificuldades que você está enfrentando agora te façam duvidar de que Deus está contigo. Que durante essa semana que está começando, a cada novo dia, você possa experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida. E que você possa iniciar um novo tempo, uma nova etapa. Escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Eu vou orar pela sua vida, pela sua família, para que Deus abençoe você, para que Deus abra as portas que precisam ser abertas. Provérbios capítulo 19, versículo 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, um dos nossos maiores problemas é a nossa capacidade de nos esquecermos de coisas importantes e verdadeiras com muita facilidade. Infelizmente, temos uma memória ótima quando o assunto são coisas negativas. Quando se trata de ofensas, de coisas traumáticas, de coisas ruins que fizeram conosco no passado. Porém, quando se trata da palavra de Deus, da promessa dele para a nossa vida,
E de tudo que diz respeito ao nosso futuro, nós facilmente nos esquecemos. Mas a verdade é essa: Deus é soberano e nenhum dos planos dele para a nossa vida serão impedidos. Talvez, em algum momento, você tenha recebido uma promessa vinda diretamente do Senhor. E hoje você se encontra frustrado, pois já se passou algum tempo e essa promessa ainda não se cumpriu. Porém, hoje eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você. O tempo do nosso Deus é perfeito. E logo, por ser perfeito, ele é totalmente diferente do nosso. Sabe, quando olhamos para o relógio, muitas vezes nos sentimos ansiosos, impacientes, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, de acordo com os nossos planos. Mas Deus não está restrito, limitado ao tempo humano. Ele é o Deus do tempo perfeito. E cada segundo, cada minuto, cada dia tem um propósito na sua agenda divina. Às vezes, as dificuldades e os obstáculos que encontramos na nossa jornada podem nos levar a questionar se Deus está realmente ao nosso lado. Às vezes podemos sentir que Ele se esqueceu de nós, que as promessas não se cumprirão e que estamos destinados à derrota. No entanto, eu quero encorajar você hoje a nunca duvidar do poder e da fidelidade de Deus. Você pode estar enfrentando lutas, situações que muitas vezes parecem insuperáveis, mas eu quero te lembrar de algo importante. Nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. E muitos são os planos no coração do homem, mas o que vai prevalecer ao final de tudo isso é o propósito do Senhor. Assim como Jó, que mesmo diante de grandes adversidades permaneceu fiel a Deus, você também pode permanecer. E você pode declarar com convicção: Senhor, eu sei que Tu podes tudo e que nenhum dos Teus propósitos será impedido. Aleluia! Deus é o Deus do impossível. Ele é capaz de transformar as situações mais difíceis em bênçãos extraordinárias. Ele é o Deus que abre portas onde não há saídas. Ele faz com que os rios fluam no deserto e Ele traz vida onde há morte. Portanto, não permita que as circunstâncias negativas desviem você da verdade. Confie no Senhor, mesmo quando tudo parecer contrário, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu quero encorajar você a buscar a presença de Deus todos os dias, a mergulhar nas Escrituras e a se fortalecer na fé. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito e que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para cumprir todas as promessas que Ele fez a você. Tenha paciência, tenha perseverança, confie e não desista. Nessa semana que se inicia, eu desejo que você experimente o poder sobrenatural de Deus, que você seja surpreendido pelas suas bênçãos, que as portas se abram diante de você e que você veja o cumprimento das promessas na sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. Nós vamos orar juntos nesse momento. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado por mais esse dia, por mais essa semana que está começando. E obrigado por mais uma vez nos demonstrar o teu amor por meio da tua palavra. Hoje declaramos que não queremos desperdiçar essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Vamos aproveitar essa semana para nos aproximarmos mais de Ti e da Tua palavra. Pai, traga à nossa memória agora cada pecado que temos cometido, através das nossas atitudes, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, e nos leve ao arrependimento.
nós te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos purifique e nos restaure por inteiro. Hoje, nos lembramos de que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E nos lembramos que precisamos ter fé, paciência e confiança no Senhor, pois no tempo certo a tua vontade será cumprida em nossas vidas. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu coloco diante do teu altar a vida dessa pessoa e da sua família. Que o Senhor ouça essa súplica, que o Senhor ouça cada oração, cada clamor que foi feito aqui. Até mesmo aquela oração que foi feita aqui por aqueles que estão fracos, que estão cansados de tanto buscar ao Senhor e não obter as respostas que buscam. Que o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos e nos dê forças para superar todos os desafios que surgirem em nosso caminho. Nos dê, Senhor, a tua cura, a tua provisão, a tua restauração e o teu refrigério. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Tome posse das promessas de Deus. Os planos do Senhor se cumprirão. As promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Antes de sair, dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e vamos juntos dar início a mais um Minuto com Deus. O Senhor tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje e eu creio que ao final dessa mensagem você estará se sentindo melhor. Pois quando nós ouvimos sobre Deus, quando falamos sobre Ele, quando falamos com Ele, as coisas mudam no nosso interior. Não é mesmo? Já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos diários, que são postados aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Deus tem preparado um novo tempo para a sua vida e Ele quer fazer você avançar de tal maneira que você mal se lembrará do seu passado de dor e de escuridão. Permita que o novo de Deus se estabeleça na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: eu quero o novo de Deus. Muitas pessoas têm olhado ao redor de suas vidas e têm ficado bastante cansadas e desanimadas, pois tudo parece igual e nada parece mudar. Bom, o que Deus manda te dizer hoje é que Ele tem poder para trazer essa mudança que você tanto busca e que é tão necessária para todos nós. Se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui nos comentários. No final dessa palavra, nós vamos orar juntos. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso Deus não é um Deus de passado. Você sabia disso? Apesar de constantemente o Senhor nos levar lá no passado, nos contando relatos de como Ele agiu ao longo da história da humanidade, Ele não faz isso com o intuito de que vivamos no passado, mas sim que
que busquemos a Ele no presente, nos inspirando e aprendendo com todos esses irmãos e irmãs que tiveram experiências sobrenaturais com o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você refletir. Qual vida vale mais para Deus hoje? A sua vida ou a vida de Paulo? A sua vida ou a vida de Moisés? A sua vida ou a vida de Davi? Qual vida vale mais para Deus? E algumas pessoas podem estar pensando, pastor, esses foram grandes homens da Bíblia, grandes heróis usados tremendamente por Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, a vida que mais vale para Deus hoje é a sua e a minha. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, diz assim, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Moisés, Paulo, Davi, Josué, Abraão, foram sim grandes homens de Deus. E eu poderia citar aqui mulheres também, como Débora, Esther, Ana, que foi a mãe de Samuel, Maria, que gerou Jesus no seu ventre. Só que todas essas pessoas já partiram aqui da terra. E hoje Deus olha para a terra e conta comigo e com você. Sabe, irmãos, às vezes nós temos uma ideia errada de que Deus está o tempo todo nos olhando, nos observando com uma expressão de raiva, segurando um caderno onde estão anotados todos os nossos pecados, desde aqueles que cometemos quando éramos crianças até os que cometemos ontem. E Ele sempre está disposto a nos lembrar deles e nos fazer sentir culpa. Deixa eu te falar algo muito importante. Deus não é assim. E na verdade, quando observamos a palavra dele, nós descobrimos que ele faz questão de se esquecer das nossas transgressões e pecados, quando nos arrependemos e buscamos uma nova vida nele. O profeta Isaías nos diz em seu livro, no capítulo 43, verso 25, o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso nos mostra o caráter misericordioso de Deus, que está mais interessado no nosso futuro com Ele do que no nosso passado sem Ele. Então, se você está se sentindo preso ao seu passado, às suas falhas e erros, eu quero que você saiba que Deus tem um futuro brilhante preparado para você. Ele quer que você seja uma nova criatura, como está escrito no versículo que eu li inicialmente. E ser essa nova criação, essa nova criatura, não significa apenas viver uma mudança superficial, mas uma transformação completa, desde o nosso interior até as nossas ações e decisões diárias. Não permita que o inimigo te mantenha em um ciclo de culpa e condenação. Deus já pagou o preço por todos os seus pecados e transgressões, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agora, o que Ele deseja é que você viva essa nova vida em plenitude, experimentando a verdadeira liberdade que só pode ser encontrada em Jesus. Minha irmã, meu irmão, eu quero encorajar você hoje a dar esse passo de fé. Abra o seu coração para o novo de Deus. Não importa o quão difícil tenha sido o seu passado, Deus tem um novo começo para você. E esse novo começo pode começar agora, nesse exato momento, se você permitir que Deus entre e faça morada em seu coração. Como você pode começar essa nova jornada com Deus? Primeiro, é necessário reconhecer que você precisa dessa mudança. Muitas vezes, o orgulho nos impede de ver o quanto estamos necessitados da graça de Deus. Em segundo lugar,
Busque ao Senhor em oração e através da sua palavra. A Bíblia é o manual que Deus nos deu para vivermos uma vida plena e abençoada. E quando você buscar a Ele, esteja disposto a obedecer e seguir os princípios divinos. Deus nos orienta não para nos limitar ou para nos punir, mas para nos libertar das armadilhas que o mundo coloca em nosso caminho. E não se esqueça, o Deus que fez o universo, que fez você, que fez a mim, é o mesmo Deus que tem o poder de fazer tudo novo em sua vida. Ele é o Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, o Deus que transforma, o Deus que restaura. Então, não perca mais tempo vivendo uma vida pela metade, quando Deus tem um plano completo para você. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Se você ainda não escreveu aqui nos comentários, escreva: eu quero o novo de Deus. E coloque também o seu pedido de oração. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Te agradecemos, pois o Senhor nunca nos deixa no escuro e sempre tem uma palavra de vida e de renovo para nós, todos os dias. Queremos te pedir perdão por cada um dos nossos pecados e pedir que o teu Espírito nos renove de dentro para fora. Hoje, entendemos, Senhor, que esse sentimento de culpa que é gerado em nós não vem de ti, que na verdade é o inimigo querendo nos paralisar e nos afastar do Senhor. Nós queremos fechar toda e qualquer brecha que tenhamos dado ao inimigo sobre as nossas vidas. Por isso, nos entregamos totalmente a Ti, meu Deus, pois queremos viver a Tua palavra e queremos cumprir a Tua vontade. Recebemos tudo aquilo que o Senhor tem de novo para nós, porque não queremos permanecer mais da maneira que estamos. Queremos caminhar no caminho que o Senhor trilhou para nós e queremos experimentar essa vida que só é encontrada em Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã e de cada família aqui representada por eles. Que o Senhor contemple com misericórdia e com amor cada pedido de oração que foi mencionado aqui e, segundo a Tua vontade, opere uma mudança na vida dessa pessoa. Que todos eles possam experimentar um tempo favorável, um tempo de cura, de paz, de reconciliação, um tempo em que as portas serão abertas para todos eles, um tempo onde eles terão mais intimidade com o Teu Espírito Santo. Faça, Senhor, um avivamento na vida dessa pessoa e na sua família. Nós oramos porque cremos no Teu poder. E por isso, desde já, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe Minuto com Deus com seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus é o oleiro e você é como um vaso de barro nas mãos dele, pronto para ser moldado e transformado pelo Senhor. Você crê nisso? Se você crê, escreva essa afirmação poderosa de fé aqui nos comentários. Escreva assim: transforma a minha vida, Senhor. E deixe que isso fique gravado, tanto aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração e esteja atento, pois hoje Deus tem uma palavra forte e abençoadora para a sua vida.
uma palavra que será o início de um novo tempo para você. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Com isso você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto evangelístico, seja membro do canal. O inimigo não tem poder na sua vida. Eu profetizo isso agora. Toda legalidade que existe na sua vida, toda brecha que foi aberta e que deu ao inimigo controle sobre você, cairá por terra agora, em nome de Jesus. Sua vida não está nas mãos de Satanás. Sua vida está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. E é o Senhor quem te guarda e te protege. Escreva nos comentários o seu pedido de oração também, pois ao final dessa palavra eu vou orar por você. Jeremias capítulo 18, versículo 4 está escrito: Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Irmãos, nessa passagem nós podemos ver Deus levando o profeta Jeremias à casa do oleiro para o ensinar uma lição valiosa. Jeremias, ao observar o oleiro, percebe que quando um vaso se quebrava, com o mesmo material do vaso quebrado, o oleiro fazia um vaso novo. E com isso, Deus diz a ele: assim como o vaso na mão do oleiro, são vocês nas minhas mãos. Eu e você estamos sendo moldados por Deus a cada novo dia. Um vaso pode até parecer perfeito para as pessoas, mas para aquele que o criou, as imperfeições, os declives e as partes mal acabadas são evidentes. Quem nos criou sabe todos os nossos defeitos. Muitas vezes, irmãos, nós mantemos uma pose, uma fachada de perfeição. Nos colocamos numa posição de super-homens ou super-mulheres e nada parece nos abalar. Nenhuma situação parece nos fazer chorar mais. E agimos como se estivéssemos com o coração cauterizado, como se não houvéssemos cometido centenas de pecados em um breve intervalo de tempo. Sejamos sinceros diante de Deus pelo menos uma vez e vamos reconhecer toda a maldade e trevas que temos carregado em nosso coração. Tudo isso que tem nos feito, assim como vasos imperfeitos, rachar, quebrar e precisar ser refeito. Eu e você precisamos ser reconstruídos nas mãos de Deus. Mas a boa notícia é que Ele quer isso. Ele quer nos quebrar e com as suas próprias mãos quer nos refazer do zero. E é aqui que entra a beleza da graça divina. Deus não nos descarta quando cometemos erros ou quando nos quebramos. Ele não nos joga fora como um vaso quebrado sem valor. Pelo contrário, o Senhor nos vê como obras-primas em processo. Ele vê o potencial em cada um de nós, mesmo quando estamos quebrados e machucados. Ele vê além das nossas falhas e imperfeições. Ele vê o nosso coração. E assim como o oleiro, que com paciência e amor pega o barro e molda um novo vaso, Deus faz o mesmo conosco. Ele nos pega em seus braços de amor, nos limpa, nos molda e nos transforma em algo novo. Ele nos dá uma nova chance, uma nova vida, um novo propósito. E o mais incrível é que muitas vezes é justamente nas nossas quebras e imperfeições que Ele cria os designs mais belos. É nas nossas cicatrizes que Ele mostra o seu poder de restauração. Meu querido, minha querida, não tenha medo de se entregar nas mãos do oleiro.
Não tenha medo de ser quebrado e moldado por Ele, porque é nesse processo que o Senhor nos transforma em vasos de honra, pronto para sermos usados para a sua glória. E quando nos permitimos ser moldados pelo Senhor, nos tornamos testemunhas vivas do seu amor e do seu poder. Então, eu desafio você hoje a se entregar completamente nas mãos de Deus. Permita que Ele te quebre, que Ele te leve ao pó se for preciso, te molde e te transforme. Permita que Ele faça de você um vaso novo, cheio do Espírito Santo e pronto para ser usado para a glória de Deus. E lembre-se sempre, nas mãos do oleiro não existe vaso quebrado que não possa ser restaurado. Seja um vaso nas mãos de Deus e veja a maravilha que Ele fará na sua vida. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor fez com que o sol nasça sobre nós e nos dá a possibilidade de vivermos um novo dia, de experimentarmos um novo caminhar. Obrigado por essa nova chance. O Teu amor e a Tua graça são tão grandes que ficamos até constrangidos, pois sabemos que não somos dignos da Tua presença em nossa vida. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoe pelas rachaduras que muitas vezes nós provocamos na nossa vida espiritual, de forma consciente ou inconsciente. E por tantas vezes que nós nos quebramos também por inteiro, seja por causa das nossas más escolhas, seja por palavras malditas que saem da nossa boca, ou até mesmo por pensamentos impuros que permeiam a nossa mente. Pai, nos purifica nesse momento e nos cura. Nós nos entregamos em Tuas mãos agora, Senhor, como um vaso de barro nas mãos do oleiro, e pedimos que o Senhor nos refaça, nos molde de acordo com a Tua vontade e nos transforme em tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Não queremos mais estar nas mãos do inimigo, não queremos mais ser reféns do pecado. Pai, que o Senhor tome a chave do coração desse irmão e dessa irmã das mãos sujas do inimigo e liberta cada um deles com o Teu eterno poder e o Teu amor. Opera uma revolução na vida dessa pessoa. Promova, Senhor, um mover sobrenatural e faça com que ela sinta a Tua presença de uma maneira poderosa nesse momento. Que cada um que foi alcançado por essa mensagem possa ouvir a Tua voz e sentir o abraço do Teu Espírito Santo, envolvendo-os por inteiro. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muitos aqui já estão completamente exaustos de tanto clamar, de tanto buscar, sem obter respostas. Renova as forças dos Teus filhos. Sopra em nós o Teu fôlego de vida e nos enche com a paz que somente o Senhor é capaz de nos proporcionar. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem de hoje, pois ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus quer fazer você caminhar sobre as águas. O Senhor quer e pode te dar forças para que você supere tudo isso que há tanto tempo tem te afligido. Por isso, creia, mantenha os seus olhos fixos em Deus e tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã.
quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos juntos começando mais um Minuto com Deus. O inimigo não quer que essa palavra chegue em quem precisa ouvi-la. Por isso eu peço a sua ajuda. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a descansar nele, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando nós estamos com mais dúvidas do que certezas, pois nós confiamos no Senhor por meio da nossa fé. E a fé não é somente uma esperança, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não podemos ver com nossos olhos. Você crê nessa palavra? Você crê nas promessas de Deus? Se você crê, escreva aqui nos comentários: eu confio no Senhor. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E se você puder e quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Para conseguirmos viver a vida de maneira mais plena e feliz, precisamos estar com a nossa confiança depositada somente em Deus, não nas circunstâncias, não nas pessoas, apenas nele. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 29 ao verso 31. Diz assim: Venha, disse ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, nessa passagem nós somos transportados para um momento poderoso onde o natural e o sobrenatural se encontram. Pedro, um dos discípulos de Jesus, é convidado a fazer algo completamente fora do domínio da experiência humana: caminhar sobre as águas. Aqui, a água pode ser vista como uma metáfora, uma figura de linguagem para os desafios e as tempestades que enfrentamos na vida. Todos nós temos os nossos mares tempestuosos pessoais, aqueles momentos em que sentimos que estamos prestes a ser engolidos pelas ondas da dúvida, do medo, da incerteza. Pedro, ao focar em Jesus, foi capaz de fazer o impossível, caminhar sobre as águas, desafiando todas as leis da física e da natureza humana. Só que no momento em que ele desvia o seu foco de Jesus e permite que o medo e a dúvida entrassem nele, ele começa a afundar. Nos momentos de tempestade, é fácil perdermos a fé e nos concentrarmos nos ventos fortes e nas ondas altas que nos ameaçam. Só que essa passagem nos lembra que com fé podemos alcançar o impossível. Podemos caminhar sobre as águas, enfrentando os nossos medos e os desafios com coragem e determinação. Além disso, mesmo quando falhamos, mesmo quando a nossa fé vacila e começamos a afundar, Jesus está lá para nos estender a mão e nos salvar. Jesus não repreende Pedro por tentar, mas por duvidar. Isso nos mostra que está tudo bem tentarmos e falharmos. O importante é ter a coragem de tentar, de dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece impossível. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar a refletir sobre a sua própria caminhada sobre as águas. Talvez você esteja me ouvindo e se perguntando: como eu posso dar esse passo de fé? Como eu posso confiar plenamente,
mesmo diante das tempestades da vida? A resposta está em manter o seu foco em Jesus, assim como Pedro fez inicialmente. É manter o seu coração ancorado na promessa de que Deus está contigo, de que Ele é o seu refúgio e fortaleza, uma ajuda sempre presente na hora da angústia. Eu quero te encorajar hoje a não permitir que as circunstâncias ao seu redor ditem o tamanho da sua fé. Não permita que as vozes do medo e da dúvida se sobreponham à voz suave e firme de Deus, que te chama para caminhar em direção a Ele, sobre as águas, sobre as circunstâncias, sobre as situações que parecem impossíveis de serem superadas. Lembre-se de que cada passo dado em fé é um ato de coragem, é uma demonstração de confiança no Deus que nunca falha, que nunca nos abandona. E ainda que por um momento você sinta que está afundando, não desista, pois Jesus está sempre pronto para estender a mão e te reerguer, te levantar e te encorajar para que você continue caminhando. A fé não nega os problemas, mas nos dá a força para enfrentá-los de frente, com a certeza de que não estamos sozinhos. A fé nos permite ver além das circunstâncias, enxergar além das tempestades e reconhecer que há um Deus amoroso e poderoso que está no controle de tudo. Então, hoje eu te convido a renovar a sua fé, a renovar a sua confiança em Deus, que você possa, como Pedro, atender ao chamado de Jesus e dar esse passo de fé, caminhando acima das águas, superando os desafios e vencendo os seus medos. Que você possa olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e encontrar nele a força e a coragem para caminhar sobre as adversidades da vida, com a certeza de que Ele está contigo, te sustentando e te guiando a cada passo dado pelo caminho. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e obrigado pelo Teu amor. Somos gratos ao Teu Espírito Santo porque Ele nos revela a Tua bondade, mais uma vez, através desse minuto com Deus que acabamos de ouvir em Tua presença. Apenas um minuto, Pai, em Tua presença é capaz de mudar totalmente a vida de alguém, e nós cremos nisso, e por isso clamamos a Ti, nos transforme, cria em nós um coração puro e um espírito inabalável. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Faça nascer dentro de nós o verdadeiro arrependimento. Pai amado e querido, essa pessoa que me escuta agora tem experimentado tempestades que estão tirando a sua paz, a sua esperança e estão a deixando sem forças para continuar a sua caminhada. Por isso, nesse momento, eu te peço, Senhor, vá ao encontro dessa irmã e desse irmão que estão me escutando e sopra sobre eles o fôlego de vida. Conceda a eles a força necessária para que eles possam vencer as suas batalhas. Que cada pessoa que está me ouvindo agora possa sentir o teu abraço eterno nesse momento e que elas se lembrem de que não estão sozinhas. Faça com que esse irmão e essa irmã caminhem sobre as águas, ó Deus. Faça-os superar todos esses problemas, essas dificuldades, e tira do coração deles esse medo que muitas vezes os tem paralisado. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nessa mensagem e peço que o Senhor opere um milagre na vida dessa pessoa. Dê a ela o sustento, a provisão, a cura, a restauração, a libertação. Salva essa família, por amor do Teu nome. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus.
Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Mais uma semana se inicia e Deus te convida a começar essa semana do jeito certo. Você já está fazendo isso. Você já está no lugar certo. Você já está entrando na presença do Senhor e colocando o seu coração diante do Pai. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado por mais uma semana que se inicia. Obrigado por essa segunda-feira. Obrigado pelo ar que nós estamos respirando, Senhor, pois nós sabemos que até isso é demonstração da Tua misericórdia. Agradecemos porque o Senhor não nos abandona. E mesmo quando nós pensávamos que era o fim, o Senhor transformou aquela noite sombria, de choro e trevas, em um novo dia. Pois como diz a Tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E mais uma vez, uma manhã se inicia. Mais uma vez podemos recomeçar a viver. Por isso eu te peço, Pai, olha para esse irmão que me escuta agora. Olha para essa irmã que está me ouvindo com o teu olhar, que é infinito em amor, justiça e misericórdia. Pai, manifesta a tua presença na vida dessa pessoa, para que ela possa sentir a tua mão sendo colocada no ombro dela e possa ouvir a tua doce voz dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Confia em mim. Prossiga, não olhe para trás. O que o Senhor tem para nós está adiante, não atrás. Por isso, vamos seguir no novo e vivo caminho. E queremos viver a liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz. Essa liberdade não é para fazermos tudo o que queremos, mas sim para termos a força de não fazermos aquilo que sabemos que te entristece e nos afasta de ti. Que neste dia todas as correntes possam ser quebradas em nossas vidas, em nossas famílias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, meu irmão, minha irmã, eu não quero te atrapalhar, mas eu preciso te dar esse recado. É com esses recados que nós sobrevivemos aqui no YouTube durante todo esse período. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Assim você terá sempre mensagens como essa no seu celular para começar o dia ou para finalizar a noite. Sempre terá uma palavra de fé para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar também pela chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você administra um grupo que compartilha as mensagens Minuto com Deus, fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão pela sua vida. E o meu pedido para que você compartilhe o link e a descrição do vídeo. Assim você estará nos ajudando muito. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, está escrito: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Presta atenção. Não existe liberdade a não ser em Cristo. Repita isso. Não existe liberdade fora de Cristo. Você pode até escrever isso aqui nos comentários. Cristo me libertou. Escreva isso aqui. Se você acredita nisso mesmo, se você tem buscado viver nessa liberdade, escreva também o seu pedido de oração nos comentários, porque no final dessa mensagem eu vou orar por cada pedido deixado aqui. Algumas situações da vida, às vezes, tentam nos enfraquecer, nos desanimar e nos fazer acreditar que não há saída. Mas Deus quer que sejamos maiores do que as nossas fraquezas.
Para vencermos as nossas fraquezas, nós precisamos tirar o foco de nossa própria capacidade e colocá-lo em Deus. Muitas pessoas tentam enfrentar a tentação ou resistir ao inimigo com as próprias forças, com o próprio entendimento, com a própria sabedoria. E sabe o que acontece? Isso pode até funcionar por um tempo, por alguns dias, talvez até algumas horas. Mas logo surge uma tentação mais complexa, uma dificuldade maior. E então a pessoa acaba sucumbindo àquilo que o inimigo quer. Isso faz com que muitas pessoas vivam de forma medíocre, acomodadas, e até arrumem desculpas para si mesmas, dizendo que é impossível mudar, melhorar ou ter uma vida diferente. Mas a verdade é que todos nós temos a escolha de viver uma vida acima da média. Todos nós podemos viver a liberdade que Cristo nos oferece. Mas para isso, precisamos rejeitar tudo aquilo que tenta escravizar a nossa mente. Não podemos permitir que o desânimo e a incredulidade criem raízes em nosso coração. Eles são como gêmeos, sempre andando juntos, tentando nos aprisionar e nos afastar do propósito que Deus tem para nós. O desânimo diz: você não vai conseguir. A incredulidade reforça: não vale a pena confiar em Deus. Mas hoje Deus te chama para romper essas correntes, para viver a liberdade que só Ele pode dar. Deixa eu te dizer algo poderoso, meu irmão, minha irmã. O homem é escravo daquilo que o domina. Essa verdade ecoa em nossas vidas de diversas maneiras, pois muitos estão cativos em áreas específicas da vida. Mas quando nos rendemos a Deus, começamos a experimentar uma liberdade que o mundo jamais poderá oferecer. Para vivermos essa liberdade, precisamos nos posicionar. É uma decisão diária, um passo de coragem e entrega total ao Pai. Viver uma vida extraordinária não tem a ver com riquezas, fama ou status. Isso está diretamente ligado ao quanto você está alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida. Muitas vezes, o que vemos à nossa volta, nossa vista pode se tornar a maior inimiga da nossa visão. O que isso significa? Significa que a sua realidade atual, com suas dificuldades, desafios e limitações, pode estar te impedindo de enxergar o extraordinário que Deus tem preparado para você. Essas correntes que te prendem, que tentam te dominar, podem ser hábitos, atitudes ou pensamentos que você carregou por anos e que agora parecem inquebráveis. Mas Deus te convida hoje a deixar tudo isso para trás. Aquelas amarras que vêm de um velho homem, de quem você era antes de conhecer a Cristo, precisam ser rompidas. Elas têm impedido você de viver o seu máximo potencial. Têm impedido você de viver o propósito que Deus desenhou para a sua vida. É hora de decidir. Você precisa entregar completamente sua vida ao Pai, porque onde Cristo está, ali há liberdade. Isso está escrito em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essas prisões da mente que têm te limitado precisam ficar para trás. Esta é a semana de quebrar essas correntes e se preparar para viver o extraordinário de Deus. Mas para isso, seja sincero. Seja sincero consigo mesmo e com Deus. Avalie sua vida com calma. Tire um tempo para pensar. O que tem te impedido de crescer? Qual pecado você tem mantido escondido? Aquele que está em um canto estratégico da sua alma. Diga para Deus: Pai, eis-me aqui. Aqui está a minha mente. Aqui está o meu coração. Aqui está a minha vida. Muda o que precisa ser mudado e coloca tudo na ordem que o Senhor desejar. Talvez você tenha pedido para Deus quebrar as correntes da sua vida,
mas não percebeu que você mesmo tem segurado essas correntes. Há correntes que nem estão presas aos seus braços, mas que você insiste em carregar. São correntes que não vêm do inimigo, que não vêm de fora, mas que você mesmo colocou sobre si. Deus está te chamando hoje para uma libertação completa. Não apenas do pecado ou das trevas, mas também da sua própria incapacidade de seguir em frente. Deus te convida a viver na capacidade dele. Ele te chama a soltar as amarras que você mesmo tem segurado, a abandonar a necessidade de controlar e a confiar plenamente nele. Você está disposto a viver o impossível de Deus para a sua vida? Está disposto a soltar essas correntes, fechar os olhos e seguir apenas a voz do Senhor? É isso que Deus quer de você, uma confiança tão profunda que você possa caminhar sem ver, mas sabendo que está no caminho certo, porque está ouvindo a voz de Deus. Essa liberdade que Deus te oferece hoje não existe em nenhum outro lugar. É uma liberdade que não pode ser dada por homens, por governos ou por qualquer sistema. É a liberdade que vem do céu, a liberdade que só Cristo pode dar. Hoje, Deus está te chamando a viver essa liberdade, a soltar as correntes e a caminhar pela fé, na certeza de que Ele tem o melhor para a sua vida. Nesta semana, o inimigo vai te fazer convites irresistíveis, convites que vão parecer perfeitos, convites que vão soar sem erro, que vão soar como coisas que jamais serão descobertas por ninguém e coisas que não vão prejudicar ninguém. Mas saiba que o mal é sutil muitas vezes. O mal é sutil, é sorrateiro, é rasteiro. Mas nenhum dos prazeres que o inimigo te oferece se compara a 1% do que Deus tem preparado para a sua vida, da graça que está sendo derramada sobre a sua vida e das bênçãos que serão entregues a você. Tem pessoas que têm tido dificuldade de dizer não para o inimigo, pois estão dizendo sim há muito tempo para ele. E eu vou te dizer, é um desafio diário, é um desafio constante, é um desafio que precisa de persistência e constância. Mas o inimigo também vai mentir para você quando você estiver constante, quando você estiver conseguindo. E se você tropeçar novamente, ele vai mentir para você e vai dizer, agora já era, agora não tem mais volta. E dessa vez você prometeu que seria diferente, não foi diferente e agora não tem como voltar mais. Isso é uma mentira. Isso não vem do nosso Senhor. Jesus jamais diria isso para uma pessoa que se arrepende. Mesmo que essa pessoa se arrependesse 70 vezes, 7 vezes. O perdão de Cristo é infinito e ele leva em conta a intenção do nosso coração. Então, mesmo errando, mesmo tropeçando, às vezes a nossa intenção é acertar. Às vezes foi uma queda, um deslize. Saiba que o Senhor é misericordioso para perdoar e te ajudar a recomeçar a viver. Deus é especialista em recomeços. Então não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo da sua vida ao se libertar das correntes. Porque por mais assustador que seja, pois é uma vida desconhecida, é algo que você nunca experimentou, saiba que é o melhor. Pois a liberdade de Deus é algo incomparável. É algo que nos faz viver o propósito dele para as nossas vidas. Receba isso pela fé e pare de se arrastar nas sombras. Pare de viver nas sombras. Venha para a luz. Traga tudo para a luz. Venha para o caminho de Cristo e viva essa liberdade. Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família e por cada pedido de oração que for mencionado aqui. Então eu encorajo você a colocar aqui o seu pedido de oração, ou pelo menos a área da sua vida que precisa ser restaurada. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos e te agradecemos por esta palavra que nos fortalece, que nos direciona
e nos chama para uma vida de liberdade em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama tanto que nunca desiste de nós. Obrigado porque o teu perdão é infinito, porque a tua graça nos alcança em nossos momentos de maior fraqueza e porque o Senhor nos convida a recomeçar, a viver livres das correntes que nos prendem. Pai, queremos pedir perdão por todas as vezes que cedemos às tentações do inimigo, por todas as vezes que escolhemos o caminho errado, pelos momentos em que dissemos sim ao pecado e não à tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, pelas correntes que nós mesmos seguramos, pelas prisões que construímos em nossas mentes e corações, e nos ajuda a soltar tudo isso diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo nos encha de força, de coragem e de sabedoria para dizer não ao mal e sim à liberdade que o Senhor nos oferece. Deus, eu oro agora por cada pessoa que ouviu essa palavra. Que essa mensagem seja um divisor de águas na vida desse irmão e dessa irmã. Que as correntes que têm prendido essa pessoa sejam quebradas agora. Eu declaro a Deus que eles serão livres do peso do pecado, do desânimo, da incredulidade e de tudo que os impede de viver o propósito do Senhor. Que eles sintam o teu toque nesse momento, que eles sejam fortalecidos por Ti e que tenham a coragem de viver na Tua luz, de caminhar na direção do Teu propósito, sem medo e sem dúvidas. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Eu oro pelas pessoas que enfrentam batalhas espirituais, por aquelas que estão presas em vícios, pelas que têm lutado contra hábitos nocivos que não Te agradam. Eu peço por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, problemas de saúde, crises familiares ou emocionais. Que o Senhor traga solução, provisão e restauração em cada área da vida deles. Pai, visita aquele que está com o coração aflito, aquele que não sabe mais o que fazer. Mostra a Tua fidelidade, o Teu amor e a Tua presença de forma palpável, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor nunca nos abandona e que o Senhor já está agindo em favor do Teu povo. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiando na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que esta semana seja marcada por recomeços, por libertação e por milagres em nossas vidas. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.